Cúspide Leão Virgem, de 19 a 25 de agosto. A cúspide Leão Virgem é uma sobreposição e mistura do quinto signo do zodíaco, Leão, com o sexto, Virgem. A cúspide Leão Virgem pode ser comparada ao período por volta dos 35 anos de idade na vida do ser humano. Em termos de desenvolvimento humano, aos 35 anos, a vida adulta está no apogeu. É um período em que o tema da exposição se torna proeminente, sobretudo em termos de desenvolvimento pessoal, carreira e vida familiar. Nessa época, o indivíduo pode descobrir e talvez revelar aos outros partes secretas ou desconhecidas de sua personalidade. Ao fazê-lo, novas fontes de poder podem ser acessadas, ao mesmo tempo em que é fortalecido o senso de identidade. Muitas mulheres que ainda não tiveram filhos pensam muito em os ter, temendo esperar demais. Ambos os sexos reavaliam seus casamentos ou relacionamentos e desejam trazer à tona assuntos escondidos para serem discutidos. Indivíduos mais independentes podem pensar em definir para si um tipo de vida mais significativa. Os dias em que compreendem a cúspide Leão Virgem exemplificam parte dessa manifestação da exposição, em que a natureza ardente, energética e agressiva de Leão se mistura com luta ou contra a natureza racional, meticulosa e, muitas vezes, reservada de Virgem. Em alguns aspectos do caráter, os nascidos sob a cúspide Leão Virgem são altamente reservados, em outros, extrovertidos. Naturalmente, esses elementos, aparentemente contraditórios, são apenas dois lados de uma mesma moeda. Para revelar o que se encontrava anteriormente escondido, antes é preciso haver segredos. Além disso, pode-se argumentar que uma razão para que haja algo escondido é para que possa um dia ser revelados com maior impacto. Felizmente, muitos nascidos sob esta cúspide têm um bom senso do momento propício para agir, isto é, o momento certo para realizar algo. Mestres do efeito sabem quando manter silêncio e quando falar. Portanto, tanto que escondem quanto que revelam pode ser usado como meio, técnica e mesmo arma para ajudá-los a alcançar seus fins de forma muito sutil ou dramática. Toda personalidade de cúspide encerra elementos conflitantes, sendo influenciada por dois signos adjacentes, muito diferentes. Felizmente aqui um dinamismo orgânico é estabelecido, onde os elementos práticos e mundanos de Virgem combinam-se perfeitamente com as qualidades intuitivas e explosivas de Leão. Embora tipos intuitivos e abertos à sensação, as Lervigianos também se encontram sob a influência de Mercúrio, que promove o pensamento lógico. A mundanidade de Virgem é algo mitigada por essa influência, uma vez que os nascidos sob esta cúspide tendem a ser mais discriminativos e menos abertamente sensuais. O quarto modo, o sentimento, está em falta aqui, e portanto, os Lervigianos podem ser algo inacessíveis, tanto em relação às suas próprias emoções profundas, quanto à dos outros. Não acuse o mundo por não reconhecê-lo. Se você não se esconde
Seja mais transparente. Deixe as pessoas verem o que você realmente é. Cuidado ao manter segredos até para você mesmo. Permita que os outros o vejam, compartilhando alegrias e tristezas. Signo de Virgem 1, 26 de agosto a 2 de setembro. O período de Virgem 1 toma os construtores de sistemas como imagem central. Este período pode ser comparado à época na vida de uma pessoa em que o instinto para consolidar e solidificar estruturas existentes, casamentos ou parcerias, negócios e etc., expressam-se positivamente. Além disso, nesta época, muitos indivíduos tomam parte em atividades orientadas para serviços, seja no âmbito familiar, profissional ou social. O desejo de ajudar, influenciando de modo construtivo o curso dos acontecimentos, manifesta-se aqui. Os dias em que compreendem Virgem 1 revelam simbolicamente o adulto maduro, começando a aplicar suas energias a serviço de ideias sociais, talvez trabalhando com e apoiando um sócio, solidificando a confiança e a eficiência e adotando uma postura mais prática e profissional perante o mundo. Com efeito, essa pode ser uma época em que os indivíduos extremamente despreocupados ou irresponsáveis reconheçam que é chegada a hora de mudar de atitude. Pessoas de Virgem 1 são, em geral, francas e diretas. Em geral, os nascidos neste período, que são dotados de capacidade de liderança, aplicam seu talento e energia servindo de modo prático a algum grupo ou causa. Os que operam em uma esfera mais orientada para o pessoal têm menos chance de alcançar o sucesso. Os nativos de Virgem 1 são excelentes companheiros, colegas e sócios, evitando ser o centro das atenções. Muitos preferem trabalhar em grupo ou nos bastidores, desfrutando assim de uma sensação de liberdade conferida pelo anonimato. Outros optam por trabalhar sós e podem até parecer solitários ou isolados dos outros. Na verdade, fortes, mas altruístas. Os nascidos em Virgem 1 são capazes de trabalhar satisfeitos sem se queixar durante anos, com pouca recompensa material. Os nascidos no período de Virgem 1 sabem que sempre há um jeito de se conseguir algo. Muitas vezes, o segredo de sua confiança está em saber como reduzir tarefas a um sistema ou como superar obstáculos técnicos pela prática. Um perigo, naturalmente, é o de sua vida tornar-se muito inflexível devido ao programa rígido que seguem. Nesse caso, o processo pode se revelar mais importante que o objetivo. Como pais, os nascidos em Virgem 1 devem cuidar para não serem muito severos ao estabelecer regras para os filhos. Por outro lado, quando propensos a dar-lhes liberdade, podem ser igualmente capazes de arquitetarem um sistema em torno desta ideia. Pessoas nascidas neste período são excelentes amigos que, apesar de não serem particularmente brilhantes ou esfuziantes, podem servir de porto seguro em tempos de aflição. Devido à sua fidedignidade, alguns atraem indivíduos estáveis que alimentam dependência. Assim, apesar de parecerem ser infinitamente capazes de serem úteis e construtivos, os nascidos de Virgem 1 devem proteger-se contra os que exigem demais de suas energias.
Os nascidos nesse período adoram elaborar ideias, esquemas e sistemas de pensamento por meio da fala e da escrita. Em geral, encontram centenas de exemplos para abordarem suas opiniões, mas podem apresentar a tendência para fixar-se em uma única ideia ou corrente de pensamento, excluindo as demais. Também podem apegar-se a uma determinada pessoa de forma obsessiva, sobretudo quando têm dificuldade para fazer amizades duradouras e profundas. Suavize um pouco sua postura, aceite o que vier e o que se for naturalmente. Procure manter separados seu trabalho e sua vida particular. Recolha-se mais e exija fidelidade dos outros também. Proteja-se de bajuladores e parasitas. Ocasionalmente, seja mais egoísta e não tenha vergonha de exigir benefícios para si. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.